7 verdades sobre as mulheres que caminham sozinhas. Por que é que Deus afasta todos da vida dela? Tu vês essa mulher sentada sozinha e assumes que algo está errado. Tu a vês a olhar para o telemóvel sozinha, a caminhar em silêncio, não incluída, não convidada. E o mundo diz: coitadinha, ela deve sentir-se muito sozinha, mas o céu pode estar apenas a sussurrar: aí vai a minha guerreira, porque nem toda a mulher sem amigos está destroçada. Algumas estão a ser construídas. Nem toda a mulher que é deixada de fora é uma vítima. Algumas foram separadas para um propósito. Repara, num mundo obcecado por conexões, cliques e comunicação constante, o silêncio parece suspeito, a quietude parece fraqueza, a solidão parece vergonhosa. Mas Deus vê de forma diferente. Ele não define o teu valor pela quantidade de pessoas que te seguem. Ele define o pelo quão de perto tu o segues. Algumas das mulheres mais fortes, mais ungidas e mais espiritualmente perigosas que tu alguma vez vais conhecer, não andam em bandos. Elas caminham sozinhas, não por não serem dignas de amor, mas porque não estão disponíveis para tolices, lisonjas e falsos amigos que as desviariam do caminho estreito. E talvez essa sejas tu. Talvez já tenhas chorado a perguntar-te: por que é que ninguém quer saber de ti? Por que é que não te encaixas? Por que é que és sempre tu a procurar, a dar, a ser esquecida? E, no entanto, Deus continua a abençoar-te de qualquer forma, continua a proteger-te, continua a chamar-te para mais fundo. Deixa-me contar-te algo que ele me disse. Por vezes, Deus afasta as pessoas para revelar o propósito. Por vezes, Ele esvazia o teu círculo para fortalecer o teu espírito. E por vezes, estar sozinha não é um castigo, é uma promoção. Esta mensagem não é sobre ter pena, é sobre poder. Esta é uma revelação, uma declaração, um aviso ao inferno de que a mulher sem amigos não é alguém de quem se deva rir. Ela é alguém a quem se deve prestar atenção, porque Deus está a levantar mulheres que não precisam de ser vistas para serem fortes. Mulheres que não precisam de uma multidão para carregar um chamamento. Mulheres que não seguem sentimentos, seguem o fogo. Portanto, vamos conversar. Vamos expor a verdade. Vamos descobrir a glória oculta por trás daquelas que são quietas. Aqui estão 7 factos sobre uma mulher sem amigos. E no final, podes muito bem perceber que não estás sozinha. Tu és a escolhida. Número 1. Ela foi traída e Deus usou isso para purificar. Vamos começar com a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Ela não começou sozinha. Ela costumava ter um grupo. Ela costumava ter um círculo de amigos. Ela costumava confiar nas pessoas até que a traíram. Não foi apenas o facto de se terem afastado. Foi o que disseram ao sair. Não foi apenas o facto de terem mudado. Foi a rapidez com que viraram as costas. Os sorrisos transformaram-se em calúnias. O apoio transformou-se em sabotagem. E as pessoas que ela mais amava foram as que a feriram mais fundo. Soa-te familiar. Ela sabe o que é chorar por alguém que disse: eu nunca te vou deixar. Ela conhece bem a dor do silêncio de pessoas por quem ela teria largado tudo para ajudar, e isso doeu profundamente. Mas aqui está a parte que ninguém vê. Ela não continuou destroçada. Ela sangrou, mas ela curou-se, não sozinha, mas com Deus. Porque a traição tem a capacidade de fazer algo poderoso.
Ela não te destrói simplesmente. Ela queima o que era falso. Deus não a causou, mas usou-a para lhe mostrar o que era real, para tirar de ciclos tóxicos, para impedir de investir em pessoas que só lá estavam para os benefícios e não para a batalha. E enquanto ela estava ocupada a sofrer, o céu estava ocupado a podar. Ela pensou que tinha perdido tudo. Mas o que ela realmente perdeu foi aquilo que nunca teve o destino de a acompanhar na próxima estação da sua vida. Deixa-me dizer isto com clareza. Deus vai permitir que as pessoas se afastem, para que não caminhem contigo para o teu chamamento e o arruinem por dentro. Não foi rejeição, foi redirecionamento, foi purificação, porque a unção não pode fluir onde as cobras ainda têm acesso, porque o óleo não pertence a ambientes envenenados por coscovilhice, ciúmes e amor falso. Por isso agora ela caminha sozinha, não por estar amargurada, mas porque está melhor. Ela vê com mais clareza, ela demora mais a confiar e aprendeu o valor da presença sobre a popularidade. Ela já não precisa de uma mesa cheia de amigos. Ela apenas precisa de um lugar secreto com Deus. A traição não a tornou fraca, tornou-a sábia. E por vezes, Deus deixa as pessoas partirem para abrir espaço para a versão de ti que Ele está a construir. Aquela que não implora para ser aceite, aquela que já não tenta provar o seu valor, aquela que caminha em paz, mesmo que caminhe sozinha. Número 2, ela é difícil de manipular e isso torna-a perigosa para a escuridão. Queres saber uma das razões pelas quais ela não tem muitos amigos? Porque ela não pode ser controlada. Ela não é uma marioneta. Ela não cede à pressão. Ela não finge rir-se de coscovilhices apenas para se enquadrar. Ela não se encolhe apenas para fazer com que os outros se sintam maiores. Ela vê através de sorrisos falsos e mentiras mascaradas de doçura, e isso aterroriza as pessoas que vivem da manipulação. Algumas mulheres perdem amigos porque não jogam o jogo. Ela não segue tendências, ela segue a verdade. Ela não procura a atenção, ela guarda a sua unção. Ela não concorda com tudo só para se dar bem com todos. Ela mantém-se firme, mesmo que isso signifique ficar sozinha. As pessoas não conseguem decifrá-la. Eles não a conseguem submeter com lisonjas. Eles não podem usar a culpa para a fazer ceder. E quando a manipulação não funciona, eles geralmente afastam-se, ainda bem, porque uma mulher que caminha com Deus torna-se espiritualmente à prova de balas. Ela não é mal educada, ela não é arrogante, mas tem os pés assentes na terra. Ela sabe quem é, ela sabe a quem pertence, e não está disposta a deixar que uma aprovação superficial a tire do seu profundo alinhamento. Na verdade, a sua clareza espiritual custou-lhe relacionamentos, porque quando tu deixas de ser ingênua, os manipuladores deixam de ser amigáveis. Eles dizem, tu mudaste. Não, ela apenas acordou. Ela deixou de cair no encanto e começou a ouvir o caráter. Ela parou de atender chamadas que só aconteciam quando alguém precisava de algo. Ela começou a discernir os espíritos em vez de apenas confiar nas palavras. E essa mudança, esse despertar, tornou-a numa ameaça, porque quando tu não és facilmente influenciada, o inimigo não se consegue infiltrar facilmente. O inferno não teme mulheres barulhentas, teme as que têm discernimento. Mulheres que não sentem apenas a energia, testam os espíritos. Mulheres que não citam apenas as escrituras, elas vivem nas. Mulheres que não se impressionam com dons,
mas procuram os frutos. Ela não é difícil de amar, é apenas difícil de enganar. E num mundo cheio de engano espiritual, uma mulher assim é rara. Ela caminha sozinha, não porque tem um coração frio, mas porque se recusa a ser espiritualmente seduzida. Deus deu-lhe olhos para ver, ouvidos para ouvir, e uma espinha dorsal que se recusa a curvar, se apenas para manter a paz. E sim, por vezes é solitário, mas ela prefere caminhar sozinha na verdade do que estar rodeada por pessoas que secretamente esperam que ela fale. Por isso, não confundas a sua solidão com tristeza. Não é isolamento, é um isolamento de proteção contra a manipulação. Número 3. Ela foi separada para um propósito sagrado. Deixa-me contar-te algo que podes ainda não ter percebido. Algumas mulheres estão sozinhas porque o próprio Deus as separou. Não foi rejeição, não foi coincidência, não foi castigo, foi uma separação divina. Porque quando Deus coloca um chamamento pesado na tua vida, Ele não te deixa misturar. Ele não te deixa apegar ao que é comum. Ele não te deixa sentir confortável em lugares que não combinam com o teu propósito. E se isso significa afastar a multidão, Ele vai fazê-lo. Pergunta a Moisés, pergunta a José, pergunta a Maria. Tu achas que Maria queria estar grávida e sozinha, a ser alvo de troça na sua cidade, mal compreendida até por José? Não, mas ela estava a carregar o Salvador. O céu não dá esse tipo de missões a qualquer pessoa. Pergunta a Esther, pergunta a Débora, pergunta a Ana. Quando Deus está a preparar uma mulher para carregar algo sagrado, Ele frequentemente esconde-a do barulho, do drama, da distração, porque a intimidade com Deus requer distância do que é impuro. Portanto, talvez a razão pela qual tens caminhado sozinha seja porque estás a ser protegida. Talvez não seja uma estação de silêncio, é uma estação de santificação. Tu não estás a ser ignorada, estás a ser escondida, escondida de pessoas que abortariam a visão, escondida de vozes que abafariam o seu sussurro, escondida de relacionamentos que atrasariam o teu propósito. Porque quando Deus te chama, Ele corta tudo que não pode ir para onde Ele te está a levar. Ele não trabalha com multidões, Ele trabalha com alianças. E ouve-me bem, o diabo tenta envergonhar-te por caminhares sozinha, mas Deus está a sorrir. Porque cada vez que tu escolhes o lugar secreto em vez de um lugar social, estás a alinhar-te com a eternidade. Podes não ter damas de honor, podes não ter viagens de raparigas, podes não ter grupos de mensagens cheios de corações e emojis, mas o que tu tens é algo que elas não têm. Uma linha direta com o céu, um espírito limpo, uma vida consagrada. Tu caminhas de forma diferente porque estás marcada. Tu sentes coisas que os outros ignoram. Tu carregas fardos que eles não conseguem ver. E enquanto eles se riem em rodas de amigos, tu choras na presença de Deus. Enquanto eles publicam fotografias, tu escreves profecias. Enquanto eles perseguem momentos, tu estás a dar à luz movimentos. Deus não se esqueceu de ti. Ele separou-te. E quando Ele estiver pronto para te revelar, ninguém poderá negar quem te enviou. Por isso, não tentes apressar a saída desta estação. Não troques o ser escolhida por ser popular. Não sacrifiques o óleo pelos aplausos. Tu não estás sozinha. Tu és ungida e o céu está a preparar-te para algo que exige distância, profundidade e foco divino. Tu foste separada porque o que está sobre a tua vida não é normal. Número 4. Ela aprendeu a ouvir Deus com clareza, sem distrações. Há um silêncio na vida dela,
com o qual a maioria das pessoas não consegue lidar, sem o telemóvel a vibrar, sem convites para jantar, sem notificações intermináveis de pessoas que só querem conversas superficiais. Mas não tenhas pena dela. Esse silêncio, ele é sagrado, porque nesse silêncio ela ouve a voz que realmente importa. Deus não a chamou para ser distraída, Ele chamou-a para ser devota. E enquanto os outros estão ocupados a atuar para as pessoas, ela está a ser preparada pelo céu. Algumas mulheres ouvem Deus com mais clareza, porque têm menos vozes a competir pela sua atenção. Ela não enche os seus dias com barulho. Ela não salta a cada convite. Ela não depende das pessoas para validar o que Deus já lhe disse em privado. Os seus ouvidos estão treinados, o seu espírito está sintonizado, porque quando não estás constantemente a falar com pessoas, começas a falar com Deus e, mais importante, Ele começa a responder. Ela não é louca, ela é consagrada. E por causa disso, o seu radar espiritual é afiado. Ela não sente apenas quando algo está errado, ela discerne-o. Ela não espera apenas por direção, ela ouve-a. Ela não reage simplesmente, ela responde em alinhamento com o Espírito Santo. E adivinha lá, isso torna perigosa para a escuridão, porque quando tu consegues ouvir Deus, não entras em pânico com o mundo, não cais em mentiras, não persegues o alívio temporário, tu esperas pela instrução eterna. Enquanto outras mulheres precisam do conselho de 10 pessoas para tomar uma decisão, ela precisa de um sussurro do trono. Isto não aconteceu da noite para o dia. Veio através da dor, veio através da rejeição, veio através de noites solitárias, onde o único que apareceu foi Deus. Mas essas noites nunca foram desperdiçadas. Esse silêncio treinou a sua alma, construiu a sua fé, ancorou o seu coração a algo que nenhuma pessoa jamais poderia fornecer. Queres saber o quão poderosa é este tipo de mulher? Ela poderia sentar-se numa sala cheia de barulho e ainda assim ouvir o céu, porque a sua intimidade não é baseada no ambiente, é baseada na conexão. E o diabo odeia isso. Ele preferia que ela estivesse distraída, ocupada, apegada, perdida em relacionamentos que abafam o seu discernimento. Mas ela já não está disponível para isso, porque provou algo mais profundo, algo mais puro, e uma vez que se ouve o sussurro de Deus, nada mais satisfaz esta mulher. Ela é perigosa porque ouve aquele que criou o universo e obedece mesmo quando ninguém a aplaude. Número 5. Ela foi mal julgada, mas continua de pé. Vamos falar sobre os rótulos. Ela é fria, ela é demasiado séria, ela é distante, ela acha que é melhor do que todos. Eles não a compreendem, por isso rotulam-na mal, não a podem controlar. Por isso criticam-na, não conseguem lidar com o seu silêncio, por isso chamam-lhe orgulho, mas deixem-me deixar isto claro. Seres mal compreendida não significa que estejas errada. Muitas vezes significa que és rara. Esta mulher, ela foi julgada pela forma como se comporta. Demasiado quieta, demasiado forte, demasiado intensa, demasiado espiritual, mas eles não veem o quadro completo. Eles não viram a traição que a tornou cautelosa. Eles não viram as noites em que ela chorou a perguntar a Deus por que razão era sempre a excluída. Eles não viram quantas vezes ela mordeu a língua para manter a paz, quantas vezes ela se rebaixou apenas para deixar os outros confortáveis. E quando ela finalmente traçou o limite, quando parou de se explicar demais, de dar demais, de pedir desculpa demais, chamaram-lhe o problema.
mas adivinhem lá, ela continua de pé. As opiniões deles não impediram o seu chamamento. O silêncio deles não cancelou a sua unção. As suas coscovilhizes não atrasaram o seu crescimento, porque quando tu és construída por Deus, não precisas de aprovação para continuar a caminhar. Ela não está amargurada, ela não está zangada. Ela simplesmente terminou a fase de se encolher. E se isso deixa as pessoas desconfortáveis, que assim seja. Ela aprendeu esta verdade da maneira mais difícil. As pessoas vão elogiar-te quando fores útil, mas julgar-te quando fores santa. Eles gostavam mais dela quando ela estava destroçada, falava baixinho e era fácil de manipular. Agora que ela tem padrões, agora que ela fala a verdade, agora que ela caminha em discernimento, ela mudou. Sim, ela mudou. Ela passou de ser alguém que agrada às pessoas para ser alguém que segue Deus, de alguém que se deixa pisar para um pilar, de necessitada de companhia para estar ancorada em Cristo. E ela não precisa de limpar o seu nome. Ela não precisa de se defender porque os frutos falarão por si. Deus sempre defende aqueles que continuam a caminhar em obediência. Por isso, se foste mal julgada, mal compreendida ou mal rotulada, ganha coragem, não estás sozinha, estás apenas à frente do teu tempo. As pessoas podem não ver o teu coração, mas Deus vê. E Ele não está à procura dos mais populares, Ele está à procura dos mais leais. Foste mal julgada, mas não desalinhada. Tu não estás esquecida, estás fortificada. Portanto, continua a caminhar, continua de pé e deixa-os falar. Deus está a construir algo em ti que nenhuma mentira pode derrubar. Número 6. Ela não está à procura de amigos, ela está à procura de frutos. Queres saber por que é que ela já não perde tempo a correr atrás de amizades? Porque ela não está à procura de amigos, ela está à procura de frutos. Ela não está obcecada em ser amada, ela está obcecada em ser frutífera. Ela não precisa de um bando, ela precisa de substância. Ela não precisa de encontros para tomar café, ela precisa de clareza. Ela não está a tentar impressionar a sala, ela está a tentar obedecer a Deus. Repara, chega um momento na vida de uma mulher em que ela se cansa de conexões falsas, cansada de conversas de circunstância, cansada de derramar-se em pessoas que nunca derramam de volta, cansada de estar rodeada de companhia que se sente mais como uma gaiola do que como uma cobertura de proteção. E então ela para de tentar juntar amigos e começa a focar-se em cultivar frutos, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, autocontrolo. É isso que ela procura. Ela não mede a sua vida pela quantidade de pessoas que aparecem no seu aniversário. Ela mede-a pela profundidade com que está enraizada em Cristo. Ela já não fica entusiasmada com convites, ela fica entusiasmada com revelações. Ela não quer saber de se tornar viral, ela quer saber de ser fiel. Ela não precisa de atenção, ela precisa de unção. Porque quando uma mulher começa a produzir frutos espirituais, o seu apetite muda. Ela já não deseja elogios superficiais, ela anseia por profundidade. Ela já não alimenta dramas, ela protege a sua paz. Ela já não arranja espaço para toda a gente, ela só arranja espaço para o alinhamento. E essa mudança, esse foco sagrado, afina o seu círculo social, mas multiplica o seu poder espiritual. Sejamos honestos, algumas amizades são distrações. Elas tiram-te do caminho, drenam a tua energia, fazem-te perder o teu tempo, mantém-te ocupada, mas espiritualmente estéril, não esta mulher.
Ela disse não à superficialidade, disse não à coscovilice, disse não à codependência, e agora ela caminha com propósito. A sua agenda pode parecer vazia, o seu telemóvel pode estar silencioso, mas o seu espírito está vivo. Porque quando tu caminhas com Deus, percebes que Ele não abençoa quem tu finges ser num grupo. Ele abençoa quem tu és em privado. Ela não está à espera que as pessoas a completem. Ela já está inteira, ela já está coberta, ela já está escolhida. E enquanto os outros andam atrás de seguidores, gostos e cliques, ela está a construir uma vida que agrada ao céu. Portanto, não. Ela não está à procura de amigos, ela está à procura de frutos. E é por isso que a sua vida produz algo real, mesmo que o seu telemóvel não toque. Número 7. Ela é uma ameaça para o inimigo porque está a caminhar em poder. Queres saber a verdadeira razão pela qual o inimigo a isola? Porque ela é perigosa. Uma mulher sem amigos, que ainda assim adora, ainda reza, ainda acredita, ainda obedece a Deus, mesmo quando ninguém a está a aplaudir. Esse tipo de mulher aterroriza o inferno, porque não precisa de uma multidão para manter o seu fogo a arder. Ela não precisa de aplausos para se manter obediente. Ela não precisa de conforto para se manter consistente. Ela não é alimentada pela popularidade, é alimentada pelo poder. O diabo preferia que ela estivesse ocupada com eventos sociais do que quebrantada no lugar secreto. Ele preferia que ela passasse o dia a olhar para o ecrã do que a interceder de joelhos. Ele preferia que ela estivesse a rir com os tolos do que a defender sozinha a verdade. Mas ela recusou-se. Ela caminha em poder porque caminha em pureza. Ela caminha em autoridade porque caminha em intimidade com Deus. Ela caminha em liberdade porque caminha em perdão. E é por isso que ela é uma ameaça. Enquanto os outros estão distraídos, ela está a discernir. Enquanto os outros são barulhentos, ela está a ouvir. Enquanto os outros são vistosos, ela é fiel. Ela não é fácil de abalar. Ela não cai facilmente, porque já passou pelo suficiente para saber que Deus é tudo de que precisa. E quando uma mulher chega àquele lugar onde não recua perante a rejeição, não cede sob pressão, não desiste quando as coisas ficam difíceis, ela torna-se imparável. É por isso que o inimigo trabalha horas extraordinárias para fazer sentir indigna, invisível, não amada, porque se ela alguma vez perceber o quão poderosa realmente é, se ela alguma vez parar de se questionar e começar a caminhar com coragem na sua missão, se ela alguma vez abraçar totalmente que nasceu para isto, é o fim para a escuridão. Ela não publica sobre isso, ela não exibe isso, mas quando ela entra numa sala, as atmosferas mudam. Por quê? Porque a sua autoridade não é terrena, é espiritual. Ela sabe como rezar, ela sabe como adorar, ela sabe como lutar na guerra espiritual e, acima de tudo, ela sabe quem é. É por isso que ela não precisa de uma multidão para se sentir validada. Ela não precisa de gostos nas redes sociais para se sentir amada. Ela não precisa que as pessoas a compreendam, porque o céu já a afirmou. Portanto, sim, ela pode caminhar sozinha, mas ela caminha em poder. E o diabo sabe que uma mulher assim pode quebrar correntes apenas com a sua presença. Conclusão: ela não é mal amada. Ela é intocada pelas pessoas erradas. Vamos juntar tudo isto. Ela não está amargurada. Ela não está destroçada, ela não está amaldiçoada, ela foi chamada. Ela não está sozinha porque não é digna de amor. Ela está sozinha porque foi protegida, preservada, preparada,
porque o que está sobre a sua vida é demasiado sagrado para ser partilhado de forma descuidada. O que ela carrega é demasiado pesado para que qualquer um caminhe ao seu lado. Tu podes olhar para ela e sentir pena, mas Deus olha para ela e sente orgulho porque ela não desmoronou quando eles se foram embora. Ela não se perdeu ao tentar manter-se conectada a pessoas que nunca a valorizaram. Ela não se contentou com o que é raso apenas para escapar à solidão. Em vez disso, ela escolheu o lugar secreto. Ela escolheu a profundidade. Ela escolheu Deus. E nesse lugar tranquilo, Ele tornou-a perigosa. Ele treinou as suas mãos para a batalha. Ele ensinou-a a ouvir a sua voz. Ele mostrou-lhe como sobreviver à traição, rejeição, abandono, sem se tornar amargurada. Ela não está zangada, ela está desperta. Ela não é insensível, ela está curada. Ela não é dura, ela é santa. E talvez essa mulher sejas tu. Talvez tu tenhas questionado por que é que as pessoas se afastam. Por que é que tu não te encaixas? Por que é que o teu telemóvel continua silencioso enquanto todos os outros parecem estar rodeados de amigos? Ouve-me bem. Deus não se esqueceu de ti. Ele está a separar-te. Ele está a santificar-te. Ele está a fortalecer-te. Não para o teu conforto, mas para o teu chamamento. Ele está a construir uma mulher que não precisa de uma multidão para se manter firme, uma mulher que não persegue amizades, ela cultiva frutos, uma mulher que não implora por amor, porque já está ancorada nele. Tu não precisas de pedir desculpa por caminhares sozinha. Tu não precisas de te encolher para caber em espaços dos quais já cresceste além. Tu não precisas de te explicar a pessoas que só veem a superfície. Deixa que te julguem mal. Deixa que te chamem excessiva. Deixa que se afastem. Tu nunca foste destinada a ser definida por quem ficou. Tu foste destinada a ser refinada por quem partiu. Por isso, levanta a tua cabeça bem alto, limpa as tuas lágrimas e caminha naquilo que Deus colocou na tua vida. Porque tu não és apenas uma mulher sem amigos. Tu és uma mulher com fogo, com clareza, com visão, com favor, com o óleo que te custou tudo. Portanto, guarda-o com a tua vida. O mundo pode nunca te compreender, mas o céu compreende. E um dia eles verão o que Deus sempre viu, que a mulher que caminhava sozinha não estava vazia, ela estava cheia de glória, cheia de poder, cheia de Deus, e isso tornou-a imparável. Por isso continua a caminhar, mesmo que seja solitário, mesmo que sejas incompreendida, mesmo que seja silencioso, porque tu não estás a caminhar sozinha. Tu estás a caminhar com aquele que te chamou, e isso é mais do que suficiente.